boa noite. Estamos começando ao vivo o nosso SBT Notícias aqui pelo SBT Cuiabá, nesta quinta-feira, com essa belíssima imagem, hoje 14 de agosto de 2025. Todos os dias a gente abre o jornal com esta câmera posicionada ali na Avenida do CPA e todos os dias Deus nos proporciona uma imagem mais bonita que a outra, né? O sol vai se despedindo, a gente vai chegando, trânsito intenso ali na Avenida do CPA, sentido região central, um pouco mais tranquilo para quem está indo no sentido bairro neste momento, apesar das obras que acontecem aqui na nossa capital. Vem comigo que está no ar o nosso SBT Notícias desta quinta-feira. Já convido você a mandar para cá a sua mensagem através do nosso WhatsApp. Você que participa, você que interage, nos acompanha também pelo mtplay.com.br, mtplay.com.br. Aqui está sim o nosso WhatsApp, o 65 999970955. Sua participação é muitíssimo importante e já está valendo a partir de agora. Mensagem de texto, de áudio, vídeo, reclamações, elogios, fique à vontade e participe com a gente a partir de agora no nosso SBT Notícias. Hoje é dia de festa aqui na nossa casa, é dia de festa no SBT Cuiabá, porque é aniversário do nosso chefe de redação, do nosso querido apresentador do SBT Comunidade, meu querido amigo Leandro Trindade. Está fazendo quantos anos o Trindade hoje? 19 anos? 37 anos? Vocês estão de brincadeira comigo. 37 anos está fazendo o Trindade, hoje é aniversário. Quero, aqui em nome da nossa equipe do SBT Notícias, parabenizar o Leandro pelo aniversário. Que Deus abençoe você, Trindade. Muita paz, sabedoria, ainda mais sucesso. O Leandro que está aqui conosco no SBT, comandando o nosso jornalismo e apresenta o SBT Comunidade todos os dias aqui na hora do almoço. Então, aliás, qual que é o Instagram do Trindade? @LeandroTrindadeTV. Passa lá e já manda uma mensagem dando parabéns ao nosso querido Leandro Trindade, que está fazendo aniversário hoje. Grande abraço, Trindade. Até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai se encontrar e cantar parabéns para o querido amigo Trindade. Participações já liberadas a partir de agora. O primeiro assunto que a gente vai trazer no nosso SBT Notícias de hoje é que, mais cedo, o governo do estado entregou a reforma da Escola Estadual Alice Fontes aqui em Cuiabá. 600 alunos do ensino médio e fundamental serão atendidos nesta unidade e a gente vai ver na reportagem. O governo do estado investiu 5 milhões de reais na reforma da escola. A unidade conta com 10 salas de aula climatizada, refeitório e quadra poliesportiva. O governo também entregou Chromebooks para auxílio na formação dos estudantes. Mais uma escola para Cuiabá, mais uma escola de tantas que nós estamos fazendo no município. Tem mais para entregar agora no segundo semestre. Só dos 6, são 25 escolas novas já e mais 6, né, idênticos àqueles que nós já colocamos em funcionamento lá na Ilza Piccoli, no Dr. Fábio, lá no Pé da 90 e que estamos colocando aí agora no interior do estado em diversas cidades. A escola segue o modelo do Colégio Estadual Integrado. O governo já realizou 15 licitações com a previsão de construção de mais de 30 escolas neste padrão. O Matheus é aluno da escola há 1 ano e já foi selecionado para participar de um intercâmbio na Inglaterra. Foi meio que do nada. Minha mãe ela só recebeu um e-mail falando que eu passei para intercâmbio para a Inglaterra. Uma surpresa, então. Isso aí, nem acreditamos. E quando você recebeu a notícia, como é que foi? Nossa, foi incrível. Eu achava que era golpe, inclusive. Mas é real, o intercâmbio está aí para isso. 600 alunos do ensino fundamental e ensino médio serão atendidos no local, divididos em 2 turnos. Tá aí mais uma inauguração, uma reforma, né, e ampliação dessa escola importante aqui para Cuiabá, para Mato Grosso. O governo tem intensificado os investimentos na educação. Algumas semanas atrás, inclusive, nós conversamos aqui no SBT Notícias com o secretário de Educação, o Alan Porto, e falou sobre esses investimentos nessas escolas aqui em Cuiabá, mas também em outros municípios. Eu sempre digo que a estrutura numa escola ela é fundamental para a permanência do aluno em sala de aula, ou seja, a escola se tornar atrativa. Atrativa para quem? Não só para os alunos, mas também para os professores que lá trabalham.
Então, a atratividade ela passa por estrutura decente, sobre ar-condicionado nas salas de aula. Tem que ter ar-condicionado, é o que nós temos aqui em Mato Grosso agora. Ar-condicionado aqui não é luxo. Alimentação digna, conforto, tecnologia, né? E, evidentemente, esporte e lazer. Quando você tem esse combo, esse pacote, nas escolas, o aluno vai se concentrar, vai estar mais presente, vai ter maior condição de estudar e performar melhor, garantindo o seu futuro. Neste evento, né, no evento de entrega dessa escola, o governador Mauro Mendes conversou com a imprensa sobre a pesquisa eleitoral que coloca ele em primeiro lugar na disputa pelo Senado. Mauro disse que não é o momento de focar em pesquisas. Vamos ver. Olha, eu tenho muito respeito, né, não entro muito no mérito de pesquisa, né, porque eu já vi muitas pesquisas acertarem, mas eu já vi muitas pesquisas errarem. Né? Tão distante ainda do processo eleitoral, na minha opinião, é perda de tempo ficar focando em pesquisa nesse momento. As pessoas, elas estão muito sabidas, o cidadão, cada vez mais, ele forma a sua própria opinião a partir de informações que ele recebe pela imprensa, pelas redes sociais. Então, o meu foco, eu sempre falei disso, né, é trabalhar e entregar resultado. Não adianta ficar olhando para a pesquisa o tempo todo, eu vejo aí uma agonia de alguns possíveis candidatos ou pré-candidatos, toda hora fazendo uma pesquisa, toda hora divulgando, parece que está querendo induzir o eleitor a uma tendência, e nós já vimos isso acontecer em vários momentos da história do Brasil e de Mato Grosso principalmente, e isso não dá certo. As pessoas, o cidadão está muito sabido hoje, as pessoas sabem distinguir o certo do errado e sabem na hora certa tomar as decisões de acordo com o seu próprio julgamento. O governador Mauro Mendes tem razão no seu comentário, porque, e foi o que o Júlio Campos também disse ontem, com relação à precocidade destas pesquisas. É natural, né? Os institutos de pesquisa, eles existem, eles vão realizar pesquisas por conta própria e também pesquisas encomendadas, né? Alguém paga, é natural que isso aconteça. Mas um detalhe do que disse o Mauro Mendes, o governador Mauro Mendes, me chamou a atenção, que é com relação a pré-candidatos quererem forçar uma barra. Isso é verdade. Isso é verdade. O cara, ele quer publicar uma pesquisa, quer sair bem na pesquisa para colocar, distribuir no grupo de WhatsApp, para mostrar que ele tem viabilidade eleitoral. Só que isso colou. Isso colou na década de 80, nos anos 90, nos anos 2000. De um tempo para cá, não está colando mais. Mesmo que seja no dia da eleição. Dia da eleição está lá. Fulano de tal, 70% vai ser eleito. Capa do jornal em todos os sites no dia da eleição. Chega às 6, 7 horas, sai o resultado. O que tinha 70% subiu no Matomuxo e foi embora. Desceu o rio. Os institutos estão errando muito, muito. E eu sempre digo, quando o instituto erra, ou é por má fé ou por incompetência. Não tem outro motivo. Ou você erra por má fé, ou seja, modifica os números, ou erra por incompetência porque não conseguiu extrair a opinião da população. Eu acredito muito na segunda opção. Não quero aqui fazer juízo de valor a institutos de pesquisa. Mas muitos institutos que são sérios, que sempre acertaram, mesmo na eleição do ano passado, erraram. Erraram feio. E não foi só em Mato Grosso, no Brasil todo, que a gente viu foi um festival de institutos de pesquisas errando ao divulgar as pesquisas. Ou seja, as pessoas elas não acreditam mais. Elas não, além de não acreditar mais nas pesquisas, elas não são mais induzidas a votar em quem, teoricamente, está liderando uma pesquisa, ou seja, é o voto útil. Muitos marqueteiros utilizam essa estratégia do voto útil, o eleitor, ele não quer desperdiçar o voto, ele não vai votar em quem vai perder a eleição. E por isso coloca no site, coloca no jornal. Quantas vezes eu vi candidato no interior, aqui mesmo em Cuiabá, mas principalmente no interior, chegava o coordenador de campanha desesperado, numa gráfica, mandava rodar não sei quantos mil jornais, só a capa, levava para o interior, distribuía. Fulano vai ganhar a eleição com X%. O que acontecia? O resultado era o inverso. Ou seja, as pessoas, principalmente com as redes sociais, principalmente com acesso à informação, muito mais do que antigamente,
elas estão pensando por conta própria. Elas não estão mais sendo induzidas, influenciadas como eram antigamente. Elas são influenciadas? Claro, mas não da maneira como era antigamente, ou seja, no voto útil. Por isso, essas pesquisas que são divulgadas, elas têm o intuito da gente comentar, olhar, mas o eleitor não se convence mais. O eleitor vai votar em quem ele quiser. Então, vamos pegar a pesquisa de agora, aguardar e comparar com daqui a um ano para saber qual vai ser o resultado. Se as pesquisas elas estão errando no dia da eleição, imagina com um ano de antecedência. Significa que elas estão erradas agora? Não. Significa que elas são inócuas, não têm um objetivo a não ser deixar feliz quem está na frente nesse momento. Basicamente é isso. E você quer apostar? Daqui a pouco vai sair outra que vai falar que é outro que está na frente. Aí vai sair outra de um outro instituto que vai falar que é outro que está na frente. O que será isso? Erro, equívoco, incompetência ou má fé? A gente não sabe. 18 horas e 11 minutos, 18 e 11. Vamos ao MT Play? Informação do mtplay.com.br para você que nos acompanha. Acessa aí, MT Play. Opa, o que é aqui? É partida de futebol? Brasil contra os Estados Unidos? Não, né? Isso porque o governo federal anunciou ontem um pacote de 30 bilhões para exportadores afetados pelo tarifaço. Medida do governo federal, anunciada ontem, um pacote emergencial para mitigar os impactos das tarifas de 50% aplicadas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, chamado de Plano Brasil Soberano. São 30 bilhões em crédito, ou seja, não é um dinheiro que o governo federal está dando, tá? O governo federal não está pegando um dinheiro do seu orçamento, até porque não tem, está quebrado, e vai dar para os empresários. Não, o que o governo está fazendo é abrir uma linha de crédito para que o empresário que queira, que se sentir prejudicado e que comprovar que está sendo prejudicado pela taxação, ele possa acessar esse crédito e pegar esse dinheiro emprestado, né? Somente para as empresas prejudicadas. Então, o pacote foi apresentado no Palácio do Planalto, com os representantes do setor produtivo, e de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o crédito será disponibilizado de maneira prioritária para pequenas e médias empresas que têm forte dependência das exportações para os Estados Unidos, inclusive produtores de tilápia, mel, frutas, máquinas e outros itens agrícolas e industriais. Além deste financiamento, o plano prevê que o governo adquira produtos não exportados, especialmente de gêneros alimentícios. E isso aí é interessante. O governo pretende aí sim comprar, está fora dos 30 bilhões, a gente não sabe ainda quanto é, mas o governo pretende comprar mercadorias de exportadores para que eles não percam a sua produção, principalmente de alimentos. Então, aqueles que comprovarem, e aí a gente não sabe qual vai ser o critério, que de alguma maneira estão com estoque, e esse estoque não foi exportado, seria, né, produção de peixe, e aí esses alimentos seriam destinados aos programas sociais. O programa recebeu elogios por um lado, críticas por outro. Elogios porque de uma maneira incentiva esses exportadores a continuarem competitivos, dá um fôlego, né, para aqueles que pegaram o dinheiro emprestado. Por outros, é criticado porque é temporário, não é uma saída permanente, não é algo que vai resolver o problema de maneira concreta, ou seja, é uma coisa pontual. Daqui a pouco, se o tarifaço continuar, o que vai acontecer? Vai ter que pagar o empréstimo. Daqui a pouco o governo não vai mais comprar a produção. Então é uma saída temporária, elogiada por isso, mas por outro, criticada porque o governo não tem se articulado para acabar com esse tarifaço, na opinião dos produtores. Está aí, mtplay.com.br, 18 horas e 14 minutos. Sobre esse assunto do tarifaço, sobre essa coisa toda que a gente está vendo no Brasil, o governador Mauro Mendes também falou sobre esse assunto num encontro entre os governadores para traçar estratégias sobre esse tarifaço, né? Vamos ver o que disse o governador Mauro Mendes. Primeiro, não é com o objetivo de pressionar o governo federal. Eu procuro sempre ter uma relação respeitosa
com quem está ocupando os cargos, seja ele em que âmbito for, respeito aqui a Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Justiça, assim como eu tenho que tratar com respeito o governo federal. Eu posso até discordar de alguém ou de alguma pessoa, posso até discordar de alguma decisão do Supremo, como muitas pessoas podem discordar das minhas decisões, mas nós temos que ter um ambiente de diálogo aberto, franco e respeitoso. Então, nós fomos lá para conversar sobre a conjuntura econômica, sobre essas consequências do tarifaço e o que nós, estados, podemos fazer e, principalmente, não pressionar o governo, a palavra não é essa, mas cobrar do governo federal que tenha mais disposição, que vá para cima, que se apresente. Eu citei até o exemplo, o Xi Jinping, ele falou mais de uma dezena de vezes com o Trump no auge de uma crise entre as duas maiores potências. Então nós, Brasil, aqui não podemos nos dar esse luxo de abrir mão desse diálogo e achar que nós não precisamos de ter relações comerciais com a maior potência do planeta. Eu vi ontem o anúncio do pacote, é um pouco de financiamento, é uma postergação de prazo, né, para pagamento de impostos, mas são medidas paliativas. É como você ter um câncer, um diagnóstico de câncer ali e começar a tomar dipirona, neovagina ou algum chá. É bom, vai aliviar a dor no primeiro momento? Vai, mas não vai resolver o problema. Nós temos que, de alguma forma, né, com o diálogo, construir uma solução para esse problema. Não é se ausentando dele ou ficar tomando as medidas paliativas aqui que vai resolver. Porque se o embargo continuar, ou se essa crise diplomática com os Estados Unidos aumentar, isso vai ser muito ruim. O governo vai postergar por 2 meses o pagamento dos impostos dessas empresas, mas daqui 2 meses elas vão ter que pagar. Foi o que eu disse agora há pouco. O governador está defendendo exatamente aquilo que nós estávamos falando. É uma saída emergencial, mas se o problema não for resolvido, de nada vai adiantar. É uma questão de prorrogar só o problema. É o que está acontecendo. Será que o empresário, já sabendo que essa solução não virá, já sabendo que essa taxação vai continuar, que o governo não está se esforçando para resolver porque acha que está tendo ganho político com ela, será que ele vai querer pegar dinheiro emprestado agora? Vai resolver ele pegar dinheiro emprestado? Ou ele vai acabar demitindo, vai acabar diminuindo a sua operação, mudando de ramo, buscando outras alternativas? Então, a fala do governador Mauro Mendes é muito sensata e demonstra que os governadores estão alinhados com esse mesmo discurso, que é para que o governo federal tome providência, que o governo federal busque, de fato, resolver essa situação, né? Então, a reunião em Brasília, que inclusive nós mostramos aqui, tem isso como base, né? Então, são os governadores dos maiores estados brasileiros. Ontem, num fórum em São Paulo, o governador Tarcísio, o governador Caiado, mesmo os governadores que lá estiveram, repetiram um discurso, repetiram o mesmo discurso. As pessoas, elas moram nos estados, nos municípios. A União é um ente abstrato. O país, o conceito de país, né? Mas as pessoas moram onde? Nas cidades. Onde é que você sente a ausência dos serviços públicos? Onde é que o desemprego acontece? É nos municípios, são nas cidades. Então, a preocupação dos governadores é por isso, né? Porque veja que Mato Grosso é um estado que o impacto é muito pequeno. 1,8% das nossas exportações vão ao mercado norte-americano. Nosso principal cliente é o mercado asiático, a China, a zona do euro, o Oriente Médio. Os Estados Unidos não, ao contrário, os Estados Unidos é o nosso concorrente. Então, o Mato Grosso é pouco afetado, mas tem estados que o buraco é mais embaixo, que 30% das exportações são para os Estados Unidos, como o Espírito Santo. A gente mostrou aqui esses dias no telão justamente os estados mais afetados por esse tarifaço. E não tem cara que vai melhorar. Hoje, o presidente americano Donald Trump, dentro do Salão Oval, citou novamente o Brasil, dizendo que é um péssimo parceiro comercial e citou novamente a perseguição que ele acha que tem contra o ex-presidente Bolsonaro. Então, está na imprensa nacional, deve sair daqui a pouco no SBT Brasil, ele falando novamente, criticando o Brasil, ou seja, não tem um cenário que demonstre que essa taxação vá diminuir. Ao contrário, me parece que novas sanções devem aumentar nos próximos dias. Mudando de assunto, o prefeito Abílio Brunini
está mantendo mistério com relação ao nome da nova secretária de Mobilidade Urbana. Hoje, ele afirmou mais cedo aos jornalistas que ainda não teve uma conversa com a vice-prefeita Vânia depois daquele episódio, vamos dizer assim, né? Daquela pequena confusão que aconteceu lá na secretaria. Vamos ver o que disse o prefeito Abílio Brunini. Uma mulher. Radassa. Também não. Vocês já fizeram essas pescarias no passado, não deu muito certo. Fica tranquilo, vai chegar a hora. Como é que está a vida aqui, vai ser? Já acalmou a coisa lá com a vice-prefeita? Então, nós estamos num momento de seca, né? Então a poeira geralmente fica um pouco mais elevada, mas nós estamos aí em todo vapor, trabalhando para pavimentar as vias da nossa cidade e arrumar o máximo que possível. Tá tudo certo, fica tranquilo. Tudo tranquilo. Mas deve anunciar ainda essa semana, prefeito? Se a gente tiver concluído todas as etapas, anunciamos ainda nessa semana. Caso contrário, a gente não está com tanta pressa assim de resolver. A nossa pressa era para anunciar na segunda-feira, mas diante das circunstâncias do que aconteceu no último fim de semana, a gente decidiu dar um pouco mais de prazo, conversar melhor, analisar melhor e anunciar na hora que as coisas estiverem mais tranquilas. As pessoas novas que acabaram de entrar, elas não tomaram o pé totalmente da situação lá. Aí fica meio complicado. Então, calma aí, daqui a pouquinho a gente anuncia. Hoje a pasta está com algum interino, prefeito? Oi? Está com algum interino? Não, não tá. Não tá com nenhum interino, porque ainda não houve nenhuma demanda que dependesse de uma assinatura do secretário. Assim que surgir essa demanda, a gente nomeia alguém interino se for necessariamente, mas não tem essa intenção também não. A intenção é já nomear a pessoa que for definitivo para o lugar. Você participa da gestão ocupando outro cargo ou vai desempenhar só a função de vice-prefeito? Ela vai ficar ajudando a gente agora na função de vice-prefeita, acompanhando a gestão e tal, e daqui para frente a gente começa a conversar mais sobre isso. Houve uma conversa entre a Bíblia e Vânia depois daquele incidente do final de semana? Ainda não. A gente vai ter o momento certo de fazer isso. Tá aí, sem definição na Secretaria de Mobilidade Urbana, o anúncio que seria na segunda-feira ficou para a quarta. E aí também não era para a quarta, agora não tem uma data, né? Ele disse que parece que vai ser uma arquiteta que vai ser a secretária, mas ainda não há um anúncio oficial e também não tem ninguém interino na pasta de mobilidade urbana, né? O prefeito também falou aí que a Vânia, Coronel Vânia, vai continuar como vice, não vai ocupar outro cargo na gestão. Ela que assumiu a Secretaria de Assistência Social no começo do governo, participou de toda a transição, depois foi trocada para a CEMOB e agora vai ficar com o cargo de vice. O que ninguém perguntou ao prefeito, mas poderíamos perguntar, é se ele vai dotar a vice-prefeitura com estrutura. Se a vice-prefeita vai ter gabinete, vai ter assessoria, vai ter estrutura para ajudar na gestão, como ele mesmo pontuou, né? Como é que vai ser este relacionamento pós essa exoneração, né? Apesar da confusão, eles tentam demonstrar que não houve um rompimento total, né? Como já vimos no passado, por exemplo, de Emanuel com Neuan, como vimos no passado do vice-governador à época, Carlos Fávaro, com Pedro Táxi. Então, perceba que eles estão tentando segurar aí para ver se mantém, pelo menos, a olhos, assim, algo que não seja o rompimento. Mas que o negócio foi feio, foi. Eles não conversaram. Vamos saber como é que vai ser a postura da Coronel Vânia daqui para frente. Ela que possivelmente deve ser candidata a deputada estadual ou federal. 18 horas e 24 minutos, o prefeito Abílio Brunini voltou a comentar o assunto do Todes. Ele disse que o autor da pichação feita pela próxima ali à prefeitura está perto de ser identificado. É isso mesmo? Vamos ver o que disse o prefeito. Estamos na fase de identificação ainda, está fazendo a investigação sobre a identificação do rosto, para não fazer nenhuma acusação leviana de chegar e falar, essa pessoa parece fulano de tal. Então está investigando, está buscando outras imagens também que possam cruzar ao ponto da pessoa chegando até o local. Assim que for identificado, a gente faz um boletim de ocorrência, uma denúncia formal sobre isso, para que a Polícia Civil possa tomar os devidos procedimentos. Lembrando que no município de Cuiabá, a pichação é um ato ilegal. Ela não é um ato normatizado pelo município. Nem que pareça grafite, nem que pareça protesto, a pichação é um ato ilegal no nosso município. A gente não gostaria de sair buscando artista, né,
para fazer qualquer tipo de punição. Mas existe diferença entre arte e a ilegalidade da prática. Se ele tivesse escrito da forma correta, talvez pudesse ser interpretado como arte. Mas como você usa a gramática errada, é pichação. Porque pichar algo que é inexistente é ofensivo. Eu não entendi essa diferença de arte para crime porque tem a grafia errada. Porque se você faz uma escrita que não condiz com a realidade portuguesa, por exemplo, ela não pode ser interpretada como uma palavra dentro da língua portuguesa. Logo, se não é uma palavra, é apenas um rabisco. Se é um rabisco, ela não é interpretada às vezes como arte. Arte surrealista, então não é arte. Então você está dizendo que o pronome neutro é surrealista? Não estou dizendo que é surrealista, estou fazendo uma comparação com outra forma de arte que não condiz com a realidade. Você está dizendo que é um abstrato? Surreal, abstrato, tem vários. O pronome neutro pode ser interpretado como abstrato? Não sei, você está dizendo isso. Então, é justamente isso. Você acabou de ficar em situações difíceis, né? Porque ou você admite que é uma arte abstrata, surreal, ou seja, além do imaginário, ou você admite que ela não condiz com a realidade por ela inexistente. Em todo caso, seja bonito, seja feio, não pode pichar. Em todo caso, mesmo sendo bonito, sendo feio, não pode pichar ali os tapumes, não pode pichar muro, não pode pichar em lugar nenhum. Com grafia correta, com grafia incorreta, não pode pichar. E se pichar, vai ter as punições adequadas para isso. Olha, eu queria dizer o seguinte. Aliás, não queria dizer nada. Porque vai falar o quê? Quanto tempo que ficou esse assunto? O que é arte? O que é arte? O que não é arte? O que é pichação? O que não é pichação? Gente, a regra é regra, a lei é lei. E vamos resolver os problemas? Hoje o Leandro falou uma coisa importante no jornal. O aniversário dele, ele falou uma coisa importante. Os nossos colegas jornalistas que estão entrevistando o prefeito já sabem como o prefeito ele gosta desses assuntos. Deixar, ele vai falar a tarde inteira. Vamos perguntar, prefeito, buracos. Já foram tampados quantos? Não o buraco dos outros que ele está falando que vai tampar, buraco da rua. Né? Porque tá um meme aí que ele respondeu não sei quem aí, que é tampar o buraco de não sei de quem. Cada um com seus problemas. Buraco da rua. Né? Melhorou, viu? Melhorou. O Reginaldo está tampando os buracos aí, da rua. Mas é preciso falar sobre os problemas da cidade. O que a gestão está fazendo? Tem coisas boas acontecendo e que precisam ser faladas. Então, todo dia um negócio, cara, vamos mudar a pauta. Esse assunto já deu. Vamos falar de problemas e soluções para os problemas. Tem muitos bons secretários na prefeitura que estão performando muito bem, outros nem tanto. Mas aí fica esses assuntos, sabe? Para render manchete, para render curtida, para render clique. Vamos começar a falar de assunto sério. Começar a falar de coisas importantes. O prefeito estava na inauguração de uma escola, podia perguntar para o prefeito, prefeito, quantas escolas a prefeitura, não o governo, vai inaugurar esse ano? Prefeito, quando é que vai revitalizar o Parque das Águas? Quando é que vai voltar a fonte? Eu fiquei sabendo que estão organizando aí. Prefeito, como é que vai ser a expedição, o evento que a prefeitura vai fazer na Itália, em Roma? Fiquei sabendo também que vai ter um evento. Uma boa pergunta ao prefeito. Então poderíamos aqui fazer centenas de perguntas para que e o Trindade estava falando sobre isso hoje, de assuntos que Cuiabá precisa resolver. O trânsito, está aí a CEMOB, vai estar sendo secretário, o trânsito está uma porcaria. Muitas obras acontecendo, mas agora estou vendo um ou outro agente organizando o trânsito. Então, o que não falta é problema. Resolveram a falta de medicamentos nos postos de saúde? Sim ou não? Se resolveram, que bom, precisa falar, precisa mostrar que resolveu. Inclusive falar as coisas boas que estão sendo feitas. Há quanto tempo não tem operação policial na Secretaria de Saúde, na Prefeitura de Cuiabá? Estamos aí há 8 meses sem operação. Isso é bom, parabéns ao prefeito. Vamos perguntar, prefeito, o que está acontecendo que não está tendo operação? Paramos de roubar. Uma pauta boa. Está sobrando quanto? E com esse dinheiro que está sobrando, está fazendo o quê? Então, todo dia a gente tem um assunto que não tem nada a ver. E se perguntar, ele vai falar, porque ele gosta desses assuntos.
Então eu acho que está na hora da gente tratar com mais seriedade as coisas, sério. A palavra é essa, seriedade. Cuiabá tem problemas seríssimos para serem tratados e todo dia a gente ficar falando desses mesmos assuntos. Eu vou falar, a palavra é essa, tá? Desculpa quem está assistindo, mas enche o saco. Tenho o que falar. Intervalo, a gente volta. Já estamos de volta com o nosso SBT Notícias, agora 18 horas e 33 minutos. E antes do próximo assunto, vamos trazer aqui mensagens dos nossos telespectadores. O que aconteceu aqui? Volta aqui. Boa noite, cadê? Aqui? Boa noite, Igor. Assim que tem que ser feito é encontrar a solução para o problema, não ficar procurando culpado. Outros estados, os parlamentares estão procurando solução. Aqui no Mato Grosso, eles colocam esparadrapo na boca e não faz nada. É Eurico Porteiro do Osmar Cabral. Obrigado, Eurico, pela sua participação aqui no nosso SBT Notícias. Boa noite, Igor. Essas pesquisas são feitas por conta própria, pois assim aqueles que estão lá embaixo começam a pagar para subir na pesquisa. Concorda? É o TJ do CPA2. Olha, eu prefiro não opinar nestes assuntos, né? O bom é que, assim, o eleitor já entendeu como é que funciona o negócio. E quando o eleitor entende, né, é assim que tem que ser. Áudio, vamos ouvir. Obrigado, TJ. Fala, grande Igor. Igor, minha opinião sobre esse tarifaço aí é aquele traidor do filho do Bolsonaro, lá do ex-presidente, que arrumou toda essa confusão. E outra coisa, os americanos estão de olho no Brasil, isso sim. É aqui que está a riqueza, é aqui que está tudo, é aqui que está a floresta amazônica, é aqui que está tudo, aqui que está as plantas que saem, a medicina do mundo, sai tudo daqui. Então ele está de olho no Pix, está de olho em tudo. Minha opinião é essa, quem está falando aqui é Júnior Cavalcante. É Júlio ou Júnior? Júlio, né? Júlio, obrigado pela sua participação, pela sua mensagem, importante a sua manifestação aqui no nosso programa. Todas as mensagens e opiniões são sempre muito bem-vindas. Boa noite, Igor. Quando é que será reformada as policlínicas do Planalto e de Cochipó? Descobriram até remédios lá na obra inacabada da policlínica. Como é que é? Tinha remédio lá? Eu não vi isso, não. Que tinha remédio na obra. A obra tem que ter material de construção, né? Mas está aí uma excelente pergunta para ser feita, para ser debatido, um grande tema para ser debatido, quando é que vai voltar as obras, quando é que vão voltar as obras dessas policlínicas. Este é um exemplo de assunto importante para ser debatido. Igor, boa noite. Quanto aos medicamentos, nos postos nada ainda. Tomo um remédio controlado, fui hoje, como sempre, em falta. Aqui no Pedra 90, onde esse careca teve vários votos. Olha, características físicas à parte, se você está dizendo que está faltando remédio, você toma remédio controlado e vai aí no Pedra 90 e não tem, eu acredito em você. Eu acredito no que você está falando. A pergunta é, por que não falam desses assuntos? Não tem um vereador, não vi, para falar. Por que está faltando remédio e ainda não resolveram? Já trocou a secretária. Se remédio não é prioridade para a saúde, eu não sei mais o que é. Porque deveria ser. Porque médico é importante, mas o médico vai fazer o quê? Prescrever o quê? Passagem de avião? Não, vai prescrever remédio, medicamento. E se não tem medicamento para quem utiliza remédio controlado, precisa tomar todo santo dia, e se ele não tiver na farmácia, ele vai ter que gastar e comprar, ou seja, a saúde não está funcionando. Precisa de remédio, é o básico, né? Está aí o depoimento do nosso telespectador. Áudio. Opa, Igor, boa noite, é Francisco Neto. Fala, Francisco. Esse povo tá acostumado, né? Todo mês tem um escândalo. Eles estão com saudade disso aí. O povo tem a turma, né? Uma parte que dá a impressão que eles tinham o dedo na grana da prefeitura, né? Que acha ruim, né?
que não tá tendo escândalo mais, aí fica criticando o cara que tá trabalhando quietinho aí, né? A cidade tá toda tendo buraco aí que tinha para todo lado, tinha buraco aí que tinha 2, 3 anos que foi tudo arrumado, foi tudo organizado. Eu posso citar vários que eu conheço, que eu ando a cidade toda. Mas isso aí é aqueles que perderam a teta, né? Eles que reclamam. Pode ter certeza que a tomada que estava com a mão na teta e perdeu, né? Aí ficou reclamando. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Sua opinião é muito importante. Boa noite. Igor, fala da passarela da rodoviária que está abandonada. Nenhum dos elevadores funciona aqui. O Elias, tá aí, ó. Mais um problema. Gente, se a gente ficar falando de problema de Cuiabá, nós vamos ficar todo dia aqui falando um monte de coisa. O que falta é problema. Mas a gente tem que ficar lá, todo dia tem um bafafá, né? Todo dia tem uma cortina de fumaça. Tem jornalistas que é pago para fazer perguntas idiotas. A esquerda investe nisso. Vamos para frente. Boa noite, estou assistindo vocês. Fala para o apresentador falar sobre o contorno leste, na parte que corta o bairro Serra Dourada, que está abandonada. Meu nome é Dionísio, morador da Serra Dourada. Contorno leste é um outro assunto, né? É um outro assunto importante a ser debatido, a ser falado. Ô Igor, por que não pergunta para o prefeito sobre o terminal do CPA3? É o Celso do João Bosco Pinheiro. Olha aí, eu adoro meu telespectador. Muito obrigado. Vocês me fazem muito feliz. Tem uma frase de um filme, né? A Tropa de Elite que fala isso. Vocês estão me fazendo de verdade muito feliz. Por quê? Não precisa eu falar. Vocês falam por mim. Vocês estão mostrando, literalmente, que Cuiabá tem dezenas, centenas de pautas importantes que podem ser tratadas todos os dias, enquanto não forem resolvidas. Mas todo dia tem o Abílio com a Vânia, aí é o Todes, aí é não sei o quê, aí é o Parará, e aí? E esses problemas que estão sendo mostrados aí? Esses precisam ser resolvidos. E os que já foram resolvidos também têm que ser mostrados. Eu continuo com mensagem aqui, é isso? Onde é que eu parei? Boa noite, Igor. Eu gostaria que você cobrasse do poder público a parada de ônibus que está uma escuridão em frente ao shopping Pantanal, em plena avenida do CPA. Mais um problema. Você vai na rotatória aqui da rodoviária, que foi uma das primeiras coisas que o prefeito Abílio, ao tomar posse, fez, foi mandar limpar ali na rodoviária, não foi? Nós mostramos aqui, vocês lembram disso? Foi lá, foi com o desembargador, roçadeira, equipe, limpou tudo. Passa lá na rodoviária hoje. Ontem eu passei lá, anteontem eu passei lá, todo dia eu passo lá quando eu saio da TV. Tá um lixão de novo. Piorou até. E aí? Esse é um problema a ser enfrentado, a ser resolvido. Boa noite, Igor. O bairro Serra Dourada está esquecido. Por favor, nos ajude. Poeira e sem asfalto. Mais uma reclamação. Então, se ficar, vai até amanhã, nós vamos mostrar problema. Eu nem fiz um desafio, eu nem convoquei o telespectador a me dar temas para debatermos, para perguntarmos ao prefeito. Mas temos que estar falando, da Secretaria de Mobilidade Urbana, da Vânia, do Todes, e esses problemas. É para isso que ele foi eleito, é para isso que a gente tem cobrado do prefeito. 18h41, mudando de assunto, a vereadora Michele Alencar apresentou um projeto de lei que proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas dentro de escolas. Hoje ela falou sobre esse assunto. Vamos ver. A minha lei, ela estabelece que eventos dentro do ambiente escolar, porque o ambiente escolar, principalmente na rede municipal, são crianças e pré-adolescentes. Então, dentro do ambiente escolar, fica proibida a venda de bebida alcoólica. Eu sei que em algumas festividades, como festa junina, festa julina, acaba sendo introduzido em algumas unidades a comercialização de bebidas. Então, meu projeto de lei é para que isso seja vetado. Agora, já não tem a lei, a UECA, enfim, a legislação federal que proíbe a venda de bebida alcoólica para menor de idade? Seria necessário ter uma
proibição, baseada em quê que a senhora proíbe a comercialização para crianças. Eu estou falando a comercialização dentro do ambiente escolar. Lá não tem só criança. Quando vai uma festa junina, por exemplo, os pais, os tios, os avós estão lá dentro. E a gente sabe que inúmeras leis federais, elas são leis que norteiam todo o Brasil, mas dentro dos seus municípios a gente pode sim apresentar leis que reforcem essa atividade dentro do seu município. A minha lei não é essa, é uma outra vertente. Ela estabelece, como eu expliquei aqui, a venda e a comercialização de bebidas dentro do ambiente escolar para todas as pessoas, não para crianças. Por quê? Por que apresentar isso? Por que proibir? Porque eu, Michele, acredito que dentro do ambiente escolar não seja viável você ter a venda de bebida alcoólica. Nós, pais, estamos aqui numa grande discussão com relação à adultização das crianças, com relação a esse impacto tão precoce, né, que tira todo o ambiente que é natural da criança crescer. Ele tira a infância da criança. Por quê? Porque ela olha referências. As crianças estão olhando para quem? E o que elas estão vendo? No ambiente escolar, elas precisam entender que o que elas vão enxergar, uma educação que vai ser norteadora. Os pais, os avós, quando estão dentro desse ambiente, também são esse reflexo. Então, aquilo que cabe a mim, eu não posso legislar o que a pessoa vai fazer na casa dela, eu não posso legislar o bar, eu posso legislar dentro da educação, que é competência do município. Não vai dar tempo da gente comentar sobre esse assunto, mas eu prometo voltar nele na próxima edição. Quero agradecer a sua audiência, a sua paciência. Muito obrigado. O SBT Notícias de hoje fica por aqui. Um forte abraço, fique com Deus e até amanhã.